Fala, rapaziada, nesse vídeo eu vou trazer para vocês os mais indicados da rodada 2 do Cartola, tá? Até o momento foram assistidos 76 vídeos, né, vídeos e lives, somando um pouquinho mais de 21 horas, tá? Então deixa o like aí, fortalece o trabalho da gente, que a gente sempre traz aqui os melhores nomes para vocês estarem montando suas estratégias, né, e elaborando seus times. O esquema tático, até o momento, né, 100% dos times estão indo no 4-3-3, né, mas como a gente prometeu a vocês, vou estar sempre trazendo os esquemas, né, vai ter rodadas que vai mudar. Mas todo mundo que eu vi está indo no esquema do 4-3-3, tá? Vamos começar a falar já no gol. O goleiro mais indicado é o Everton, tá? Do Palmeiras. Ele é o goleiro mais indicado até o momento, com 35% de indicações, tá? E daí, o segundo mais indicado que a gente tem é o Antony, do Internacional, com 23% de indicações, tá? Vejo que eles estão muito próximos, a gente não tem unanimidade, né? Como vocês sabem aqui, a gente considera unanimidade a partir de 60%, né? O Everton está com 35%, então dá para você diversificar, tá? Estão bem próximas ali, né? E daí a gente tem também ali, também não tão distante, o Matheus Donelli com 15% de indicações, o Gabriel Brazão com 13% de indicações, e daí correndo por fora, a gente tem o Rossi com 6% e o John com 3%. Tá? Na zaga, pessoal, a gente também não tem uma unanimidade, tá? Vocês vão perceber que a gente só tem uma unanimidade, assim, considerada unanimidade, que é o Arias no meio, e dois nomes estratégicos, né? Que é o Igor Jesus e o Yuri Alberto no ataque, mas não chegam a ser unanimidades, tá? A gente vai falar deles quando a gente chegar lá. Na zaga, o Lianco, ele tá com 35% de indicações, tá? E daí a gente tem aqui, não muito atrás, com 32%, o Léo Ortiz, tá? Os dois estão muito próximos, tá? O Léo Ortiz, né, era o bom e barato, né? Desvalorizou um pouco ainda. E daí esses dois são os mais indicados. Daí a gente tem ali empatados com 16% de indicações, a gente tem o Alexander Barbosa, do Botafogo, e o Félix Torres, do Corinthians. Ambos estão empatados com 16%. Depois a gente tem ali empatados com 14% o Juninho, do Internacional, e o Jair, do Botafogo. Tá? O Jair está com dúvida ali, né, entre ele e o Bastos, tá? Mas o Jair está com 14% de indicações, empatado com o Juninho. Empatados com 11%, a gente tem o Mikael e o Ignácio. Tá? Há uma questão ali que parece que o Ignácio não vai jogar, tem a volta do Thiago Silva, tá? Mas ambos estavam empatados ali com 11%, né? Eu estou trazendo aqui os números para vocês, porque ainda é sexta-feira, a gente vai ter notícias e tudo, então estou trazendo o nome para vocês. Depois a gente tem ali correndo por fora, tá? O Tite, do Fortaleza, com 8%, o Júnior Alonso, do Galo, com 7%, o Marlon, do Ceará, com 5%, empatados com 4% de indicações, a gente tem o Vitão, do Internacional, Gustavo Henrique, do Corinthians, o Freitas, do Fluminense, o Abner, do Juventude, e o Murilo, do Palmeiras, tá? O Murilo está em dúvida, e o Gustavo Henrique no Joga 10 News, ele já saiu e entrou André Ramalho, tá? Mas aqui no Cartola ainda está provável, eu trouxe o nome para vocês, como eu disse, a gente vai ter notícias, tá? Então vocês vejam ali, né? A gente tem o Lianco e o Léo Ortiz, e daí, né, junto ali, bem próximos, e daí alguns nomes ali também não tão distantes, Alexander Barbosa, Félix Torres, Juninho, Jair, Mikael, tá? Todos esses nomes ali bem cotados para a rodada, tá? E correndo por fora, Tite, Júnior Alonso, Marlon, Vitão, Gustavo Henrique, Freitas, Abner e Murilo. Bastante nomes na zaga, tá? Então a gente está aqui com o Lianco e o Léo Ortiz, a gente pode estar botando aqui talvez o Félix Torres, não, é porque o Léo Ortiz é muito barato, né? A gente tem um Juninho aqui, ou o Freitas, né? O Freitas está com 4%, o Juninho, ele está com 14%. Vamos estar botando o Juninho aqui, então, tá? Nessa reserva. Nas laterais, a gente tem também, não continua sem ter uma unanimidade, né? A gente tem o Escobar com 41%, tá? Ele que está um pouquinho à frente ali dos demais, mas aí o segundo lugar é o Vitinho, com 28% de indicações, o Vitinho do Botafogo, e daí não muito distantes ali a gente tem o Aguirre, do Internacional, com 22%, o Bernabé, também do Internacional, com 20%,
E daí empatados com 14%, a gente tem o Wesley do Flamengo, o Andileri do Corinthians, tá? O Andileri está em dúvida, tá? Então vamos estar de olho aí nessas questões. Com 13% a gente tem empatados ali o René do Fluminense e o Diego do Ceará. E daí correndo por fora a gente tem o Mateuzinho do Corinthians com 5%, o Fabiano Souza do Ceará e o Natanael com 4% empatados os dois, né? O Fabiano e o Natanael e o Mateuzinho com 5%. Esses três correndo por fora, tá? Então aqui a gente está com o Escobar e com o Vitinho. Aqui a gente poderia estar botando aqui o Aguirre, que é o terceiro mais indicado. Eu acho que ele encaixa aqui, show de bola. Por enquanto esse é o nosso time aqui, né? Banco aqui totalmente do Internacional. No técnico, pessoal, o Renato Paiva, né? Ainda não é também não chega a ser unanimidade, 55% de indicações, tá? Mas ele está bem à frente dos demais, né? O segundo mais indicado seria o Marcão do Fluminense com 12%, né? Tem que ver com o Renato Gaúcho como é que a galera vai fazer, né? Eu não sei como é que está a questão da valorização, né? Em comparação ao que era o Marcão, né? Que a valorização pesa nessa segunda rodada, então não sei se a galera vai migrar do Marcão para o Renato Gaúcho ou se vai para outro. Tá? Lembrando que esse time a gente vai trazer a atualização dele lá no Instagram amanhã de manhã cedo. Mas daí o segundo seria o Marcão com 12%, o Léo Condé com 10% de indicações, Ramon Dias com 9%, e aí correndo por fora a gente tem empatados ali com 4%, Roger Machado e Pedro Caixinha, e com 3% de indicações o Cuca. Tá? Aí veja, o Renato Paiva ele não é unanimidade, com 55% de indicações, mas ele está bem à frente dos demais, né, que tirando o Marcão seria o Léo Condé ali com 10%, o segundo mais indicado. Então ele está bem à frente, mas não chega a ser unanimidade, tá? Dá para especificar aí, tá? Não vejo problema quanto a isso. No meio a gente tem a primeira e única unanimidade da rodada, que é o John Arias, tá? John Arias, ele está exatamente com 60% de indicações, né? E como vocês sabem, 60% a gente começa a indicar como unanimidade. Tem vezes que o jogador está com 65% e a gente às vezes não considera unanimidade, porque a gente já tem outros jogadores bem à frente ali. A gente, por exemplo, no meio de campo a gente tem já um jogador a 70% e daí o outro a 65%. Aí a gente não considera talvez os dois unanimidades. Mas por ser o único ali, eu acho que é difícil fugir dele, tá? A questão é negócio de valorização, então vocês têm que pesar a valorização de vocês. Tá? Ele precisa de muito para valorizar, mas ele está com 60% de indicações. O segundo e o terceiro mais escalado, eles estão empatados com 29% de indicações. É o Barreal e o Gabriel Bom Tempo, tá? Eu já dei uma olhada aqui e eu vi que o Barreal, ele tá nulo, né? Deixa eu achar o Santos aqui, que é difícil achar com esse ser o escudo do time, né? O Barreal, ele tá nulo, tá? Mas aí a gente vai estar botando ele aqui, né? Aguardando as notícias. No Joga 10 News ele está provável. E daí o que me pega é que o time vai acabar triplicando o Santos, né? Tudo bem, vai ter as atualizações. Eu vou acompanhar agora as lives que vão ocorrer para as atualizações dos times, né? Mas a princípio seria o Barreal e o Gabriel Bom Tempo. Ambos estão empatados com 29%. Com 20% de indicações, a gente tem empatados ali dois jogadores que são dúvida ambos e do mesmo time. É o Patrick de Paulo e o Savarino. Ambos estão empatados com 20%. O que eu percebi fazendo esse levantamento? Muita gente está indo com Arias, um do Santos e um do Botafogo. Tá? E daí, né, esses do Santos acabaram se levando ali porque, né, tem outros nomes ali que eu vou trazer para vocês que a galera acaba diversificando, né, e aí às vezes não vai com um do Botafogo porque está com o Igor Jesus na frente, e aí opta por um do Santos porque não está com o Guilherme, está com o Guilherme na reserva de luxo. Então montem suas estratégias, tá? Mas daí dando sequência ali, Barreal e Bom Tempo com 29%, Patrick de Paulo e Savarino com 20%. Show? Aí ali não muito atrás a gente começa ali com outros nomes. O Alan Patrick, do Internacional, tem 19%. O Emanuel Martinez, também do Botafogo, com 17%, tá? Aí também é dúvida. O Lucas Mugni, com 13% de indicações. Empatados com 8% de indicações, a gente tem o Bruno Henrique do Internacional e o Rubens do Galo, que é dúvida no Cartola, mas no Joga 10 News ele não está provável, ele está nulo, tá? Mas trouxe o nome aqui para vocês, para a gente estar de olho aí, aguardando as notícias. Empatados com 7% de indicações, a gente tem o Scarpa, o Gregory, o Carrilho e o Santiago Rodrigues, tá?
Desculpa, eu confundi lá na frente. O Emanuel Martinez, que está com 17%, é do Fortaleza, está em dúvida. O Santiago Rodrigues, que é do Botafogo, né? Às vezes a gente confunde os nomes aqui. Tá? Daí o Santiago Rodrigues do Botafogo, Carrilho do Inter, Gregory do Botafogo e Gustavo Scarpa do Galo, ambos, todos os quatro estão empatados com 7% de indicações. Empatados com 4% de indicações, a gente tem o Lima do Fluminense e o Fernando Sobral do Ceará. E daí empatados com 2% de indicações, a gente tem o Lucas Evangelista do Palmeiras, o José Martins do Corinthians, o Edenilson do Grêmio, o Richard Rios do Palmeiras e o Rolheister do Santos, que está provável no Cartola, mas está em dúvida no Joga 10. Tá? Então eu vejo ali como os nomes mais cotados ali para o meio campo, o John Arias, Barreal, Bom Tempo, Patrick de Paula, Savarino, Alan Patrick, Emanuel Martinez, do Fortaleza, Lucas Mugni, tá? Aí eu ficaria mais nesses ali como mais cotados. Correndo por fora a gente tem o Rubens, Bruno Henrique, Scarpa, Gregory, Carrilho, Santiago Rodrigues, Lima, Fernando Sobral, Lucas Evangelista, José Martinez, Edenilson, Richard Rios e Rolheister, tá? Nessa reserva aqui, né, a gente está então por enquanto dobrando o Santos, tá? Vamos estar acompanhando as atualizações. A gente tem aqui o Alan Patrick é mais caro, o Patrick de Paula talvez seja aqui mais barato, não, né? Porque o Bom Tempo ele é muito barato. Entre os caras aqui, Gabriel, William Oliveira, Danielzinho, Camilo chegou a ter indicação, mas eu acho que só teve uma. Neto Moura, Lucas Sacha, a gente ficou sem opções aqui, né, cara? A princípio eu vou estar botando aqui o Camilo, tá? Teve uma indicação, pelo menos lá, eu não trouxe aqui porque vocês sabem, a gente elimina jogadores que tiveram apenas uma indicação, apenas uma escalação. Mas daí possivelmente o Bom Tempo entra aqui nessa reserva e daí a gente bote outro aqui, né, caso o Barreal passe à frente. Então vamos atualizar esse time lá no Instagram. No ataque, a gente tem ali, continua sem unanimidades, né? Como eu disse a vocês, o Igor Jesus e o Yuri Alberto são peças-chave para a rodada para quem não quer correr muitos riscos, né, em questão de desgarrar muito da pontuação do pessoal, tá? Porque eles estão muito bem cotados para a rodada, mas eles não chegam a ser unanimidade, se aproximam disso, né? O Igor Jesus está com 54% de indicações e o Yuri Alberto com 53%, tá? Então eles não chegam a ser unanimidades, mas para quem não quer desgarrar muito das pontuações da galera, eles são peças-chave, né? Mas daí se você pesar um pouco a questão da valorização, eles já não se tornam essas peças-chave, né? Porque eles precisam de muito, ambos precisam de muito para valorizar. Daí então, dando sequência, Igor Jesus com 54 e o Yuri Alberto com 53. O terceiro nome mais indicado é o Guilherme, tá? O Guilherme está com 30% de indicações. Eu não achei ele aqui, ele está baratinho, né? Ele está lá embaixo. Guilherme está com 30% de indicações. E daí, não muito distante, a gente tem o Pedro Raul, com 27% de indicações. O Bruno Henrique, do Flamengo, com 22% de indicações. O Hulk, com 18% de indicações. O Cano, com 16% de indicações. O Rony, com 15% de indicações. E o Canóbio, com 13% de indicações. Correndo por fora, a gente tem o Wesley, do Internacional, com 7%. O Vitinho, do Internacional, que é dúvida, com 6%. O Estevão e o Luceiro, ambos empatados com 4% de indicações. E daí empatados com 3% de indicações, a gente tem o Memphis Depay, o Arthur, o Ener Valencia, que é dúvida, o Luiz Araújo, o Coelho e o Marinho. Tá? Então vejo que tem bastante nomes em todas as posições, tá? Então montem suas estratégias, elaborem questões de riscos e valorizações, tá? Então a gente está aqui, então, a princípio, o Igor Jesus, Guilherme e Yuri Alberto, tá? Pedro Raul talvez seria o terceiro mais indicado, se ele encaixar aqui. Não cabe. Deixa eu ver aqui, a gente tem o Bruno Henrique, não sei se cabe, o Bruno Henrique eu não sei se está provável também. Depois aí na sequência a gente tem ali o Hulk não cabe, o Cano não cabe, o Rony não cabe, o Canóbio também não vai caber, né? Porque o Guilherme é muito barato, tá?
Eu vou botar o Gonzalo Plata aqui, eu já vou partir então, pular para o reserva de luxo, né? Eu estava aqui na sequência aqui do roteiro, o capitão, mas eu vou falar do reserva de luxo, tá? Falando do reserva de luxo, o Guilherme, ele é o reserva de luxo mais indicado, com 46% de indicações. Mas o Guilherme, ele está no nosso time titular. E daí a gente tem o segundo mais indicado, o Gonzalo Plata, tá? E é quem eu botei aqui, o segundo mais indicado, o Gonzalo Plata, como reserva de luxo, com 9% de indicações. Tá? Ele vai ser o nosso reserva de luxo. O Gonzalo Plata está dúvida no Joga 10 News, está provável no Cartola, a gente vai atrás das notícias. Aí depois, como reserva de luxo, empatados com 6% de indicações, a gente tem o Bruno Henrique do Flamengo e o Canóbio do Fluminense. E empatados com 4% de indicações, a gente tem o Pedro Raul do Ceará, o Marinho do Fortaleza e o Eric Pulga do Bahia. Tá? São os nomes para o reserva de luxo. Deixa eu salvar esse time, porque eu não consigo salvar, não aparece aqui confirmar a escalação. Estranho, Cartola. Ah não, por causa do capitão, né? Vamos botar logo aqui então, o capitão é o Yuri Alberto. Deixa eu confirmar essa escalação antes que o game resete. Tá? O Yuri Alberto, ele é o capitão mais indicado, com 33% de indicações. Depois a gente tem ali, né, já correndo mais por fora ali, o Hulk e o Igor Jesus, ambos empatados com 15% de indicações como capitão. O Pedro Raul com 6% das indicações. Empatados com 4% das indicações, a gente tem o Cano, o Rony, o Arias e o Guilherme. Tá? E daí, com 3% de indicações para capitão, o Bruno Henrique do Flamengo. Show? Então assim vai o nosso time a princípio, tá? Lembrando que eu vou atualizar ele lá no Instagram amanhã, tá? E vou trazer, né, atualização também desses nomes na legenda da publicação lá, tá? E a princípio a gente vai com esse time aqui. Show de bola, rapaziada. Tamo junto, não esquece de deixar o like aí para fortalecer o trabalho da gente. Valeu, até a próxima.